Este é o Rick Mais Notícias aqui na rede Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel e Jovem Pan Ponta Grossa. Estamos também em rickmais.com.br/Jovem Pan, no aplicativo da Jovem Pan Curitiba, no seu celular e na live do Facebook. E nós vamos abrir o jornal de hoje falando do depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no processo em que ele é testemunha de defesa do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Juntou dois pilantras no mesmo processo. O Cabral é um bandido de escol, é um criminoso da mais alta periculosidade, um ladrão de dinheiro público, e arrolou como testemunha de defesa ninguém menos do que o general da corrupção na Petrobras, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E onde junta bandido, esse tipo de bandido sedutor, o bandido da política, transforma tudo em festa. Luiz Inácio Lula da Silva estava todo engraçadão, o Cabral deu risada, juntou os 171 da política e fizeram da audiência aquilo que você pode imaginar. O clima foi amistoso e aí vai. Conta, Mark. Daniel, Lula prestou depoimento por videoconferência sobre o suposto pagamento de propina para que o Rio de Janeiro fosse escolhido como sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Logo no início, Lula interrompeu o juiz federal Marcelo Bretas quando ele fazia as considerações obrigatórias realizadas no começo de qualquer audiência e disse que não existe nenhum brasileiro que está mais comprometido com a verdade do que ele. O meu compromisso aqui é com a verdade, porque eu não acredito que hoje no Brasil tem um brasileiro que anda em busca da verdade mais do que eu. Eu estou cansado de mentiras e quero a verdade. Essa foi a primeira vez que Lula apareceu publicamente desde que foi preso. Amanhã, a prisão completa 2 meses. Com uma aparência abatida, mais magro e usando terno e gravata, o ex-presidente falou direto da sede da Polícia Federal, no bairro do Santa Cândida, e aproveitou a oportunidade para atacar a imprensa ao ser questionado pelo juiz sobre uma informação revelada por um jornal na época das Olimpíadas. Isso foi tema de uma reportagem há alguns anos, num jornal brasileiro. Eu estou só perguntando para saber se tem algum... Sabe que eu não acredito muito na imprensa brasileira, então para mim sair na imprensa nem sempre é verdade. Eu não acredito que o Itamaraty tenha pago passagem para alguém para Venezuela, para Bolívia, quanto mais para a Rússia. Durante o depoimento, Lula fez os advogados de defesa de Cabral, o próprio ex-governador e outros participantes darem risada em vários momentos, como na hora em que Cabral lembrou que Lula chegou a falar com a apresentadora norte-americana Oprah sobre a candidatura do Rio para os Jogos. O petista disse que não lembrava de ter conversado com ela porque não olhava para as mulheres, apenas para os homens, porque queria ganhar o voto. Ao fim, ao agradecer a postura de Lula durante o depoimento, o juiz Bretas foi convidado para participar de um comício de Lula. A postura sua, como se portou aqui diante do nosso depoimento, enfim, o senhor vive uma figura importante no nosso país. É relevante a sua história para todos nós, para mim, inclusive, que aos 18, 17 anos estava aqui no comício na Presidente Vargas, com 1 milhão de pessoas, vivíamos um momento diferente no país, e eu estava lá, usando o boné... Pode voltar agora. Usando o boné e estava usando a camiseta com seu nome. Então, enfim... Quando eu fizer um comício agora, eu vou chamar o senhor para participar. Muito obrigado pela postura e pelo depoimento. Está encerrado. Obrigado, doutor Bretas. Bretas também se manifestou pelo Twitter. A audiência tranquila e respeitosa por todos os participantes, testemunha, réu, advogados e membros do MPF, juiz e demais presentes, exatamente como deve ser um ato judicial. O trabalho do Poder Judiciário não deve ser exercido com rancores ou paixão política, disse o juiz na rede social. Neste processo, lembrando os ouvintes, são réus Cabral, o ex-presidente do Comitê Olímpico e do Comitê Organizador da Rio 2016, Carlos Nussmann, e o ex-diretor de marketing do comitê, Leonardo Griner. Denis, só para o ouvinte entender, nos outros jornais, todo mundo editou essas falas do Lula certinho.
Nós fizemos questão aqui de deixar as risadas para os ouvintes perceberem o contexto da audiência. Foi uma festa. Uma festa que beirou o ridículo. É por isso que o juiz federal Sérgio Moro goza da credibilidade e do prestígio que tem. E Bretas, que é um bom juiz, é, digamos assim, uma espécie de série B na questão da Lava Jato. Que história é essa de, eu estava no comício e eu usei a camiseta com o seu nome e o senhor é uma figura muito importante para todos nós. Para todos nós, vírgula. Para o brasileiro decente. Gente, vamos falar sério. Vamos falar sério. Quando a gente vai ensinar os filhos da gente, os irmãos da gente, quando a gente ouve o conselho dos pais da gente, dos avós da gente, a gente não ensina as pessoas de que honestidade é uma obrigação, de que a gente tem que fazer tudo certo, de que a gente não pode violar a lei, de que a gente não pode tomar aquilo que não é nosso. Não é assim que a gente ensina, de que não pode pegar o dinheiro que não é seu. Não é isso que a gente ensina. Não é desse jeito. Importante não é ser honesto. A gente não quer um país que preste. A gente não quer tentar minimamente que as condutas do agente público sejam as condutas parecidas com aquela que a gente tem no dia a dia. Não quer reconstruir o país sob uma outra base, a base da moralidade, a base da honestidade. Então, quando eu vejo um juiz federal se regozijar, se mostrar meio capacho de um réu, em quantos processos o Lula tem, Mark? 6. 6. Um réu em 6 processos, já condenado por corrupção, por ter se lambuzado no dinheiro público da Petrobras, em favorecimento de triplex na beira da praia. O homem que, de acordo com as investigações da Polícia Federal e a denúncia do Ministério Público, foi quem chefiou o maior esquema de corrupção do mundo, para parecer um juiz federal, a fazer gracinha. Faça-me o favor. Faça-me o favor. Que vergonha do juiz federal Bretas. Eu fico achando assim, é por isso que a gente é essa república bananeira que a gente é. Porque o juiz fez graça, depois publicou no Twitter. E publicou no Twitter porque recebeu crítica também, e os advogados e o próprio Cabral dando risada. Qual é a graça? Qual é a graça do quê? Estamos lá diante de um dos maiores ladrões da história do estado do Rio de Janeiro, que é o ex-governador Sérgio Cabral. O homem da dancinha do guardanapo. Cabral é um pilantra. E Lula também. Daí a gente tem uma história de um... Outra coisa, o que o ex-presidente Lula tinha para contribuir na defesa do Cabral? Isso aqui é um circo mesmo. Só que no circo deles, os palhaços somos nós. Eu achei lamentável a postura do juiz federal Marcelo Bretas. E é por essas e outras que cada vez mais eu admiro a conduta do juiz federal Sérgio Moro. Há uma diferença entre os dois. Um joga a Série A, o outro é a lanterninha da B. Denian, e só para pontuar, o juiz Marcelo Bretas tentou fazer a pose do imparcial ali. Que eu já fui em seu comício, eu te julgo. E o Lula, que pode falar qualquer coisa do Lula, mas que ele é bom em retórica, Claro que é. E você viu, o Lula colocou ele no bolso. Eu vou convidar o senhor pro próximo comício. Acabou com a credibilidade do juiz. Claro. Aí é o seguinte, pega um sorvetão, doutor Bretas, e toca na testa. O senhor foi pro bolso do corrupto que está preso aqui no Santa Cândida. O senhor teve uma audiência com o Lula e se entregou para ele. Caiu na conversa de um político muito habilidoso com as palavras. O nome disso é trouxa, otário. Agora, todo e qualquer... Imagine o seguinte, um processo em que Lula seja réu e o juiz, o doutor Bretas, julga como? De que maneira?
Vergonha, hein, Mark? Difícil, Danilo. Os ouvintes estão participando aqui. Pois é, o que eles dizem? Muita gente aqui criticando a postura do juiz Bretas perante ao Lula. O Valdecir de Campina Grande do Sul, dizendo que concorda com o que você disse, que tem problema em um juiz federal puxando o saco de um réu. Condenado, no caso do Lula, né? O Luciano de Cascavel dizendo que o Bretas tem coragem de falar que não se deve ter paixões partidárias. No Twitter, depois ele disse isso. É hipocrisia, segundo o Luciano. Também tem a ouvinte aqui, Ana Paula Sotomayor, dizendo que está abismada com as palavras do juiz Bretas, que você disse tudo o que ela pensa. O Flávio dizendo que ele concorda contigo, somos uma nação bunda mole, é vergonhoso. Isso, é a nação do mimimi. É um país bunda mole. É uma banânia em vez de Brasil. O Rodrigo Cruz Lopes diz aqui que só faltou o juiz fazer uma selfie com o Lula. Isso, faltou mesmo, faltou a selfie. É bem isso. Stories. Mas só não fez a selfie porque o Lula foi videoconferência. Se estivesse na sala, talvez. Não, imagina se estivesse na sala, tinha levado a camiseta do comício pro Lula autografar. Feito um bumerangue com o Lula. E essa coisa do ele é muito importante para todos nós, com todas as vírgulas. Quem é importante para todos nós é aquele que no exercício do poder não se corrompeu. Muito importante para todos nós é aquele homem público que coloca o interesse público acima dos benefícios privados. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não passa de um corrupto, de um lavador de dinheiro. Muito importante para todos nós, só se for para o doutor Bretas. Para mim e para o cidadão honesto do Brasil, eu tenho certeza que não. A Viviane Kowalski, aqui pela live, diz que nunca viu um juiz ter que parabenizar a postura de uma testemunha. Que ela achou estranha essa atividade do juiz Bretas ontem. A Miriam Seritini também dizendo que chapéu de trouxa é marreta. O Marcelo Domingos Schneider dizendo que já tinha ouvido o Reinaldo Azevedo falar o mesmo que você falou, Denis, ontem no programa dele na Rádio Band News. Também tem o João Carlos Medeiro dizendo que o juiz Bretas perdeu a credibilidade. A Letícia Boaventura concordando contigo, enfim, os ouvintes todos indignados com a postura do juiz federal Marcelo Bretas. Pois é, quem planta vento, doutor Bretas, colhe tempestade. Não tem jeito. 7h25. Fernandinho, o que é isso aqui? É uma vuvuzela da Jovem Pan. Mas é do Guguzinho, cuidado. Isso aqui faz barulho como? Faz a da corneta, só que é compactada. Tem que soprar. Sopra aqui? Tem dois. E tem a maior, mas essa aí eu não sei por que. Eu vou pegar mais lá. Que coisa ridícula, né? Não, é legal. Pros jogos é muito bacana. Sabe que a Jovem Pan vai transmitir os jogos da Copa do Mundo, Vamos, né? Exatamente. Vamos ter e nós, lá do Boa, das 18 horas, vamos para a Copa. Logo. Aguardem. Vai pra Copa do lado da cozinha, é isso? Aguardem. Não posso falar mais nada. Mais notícias. 7h29, 7h29. Estamos de volta aqui com o Rick Mais Notícias na Rede Jovem Pan. Nós comentamos no bloco passado, tem muitos ouvintes participando, sobre o caso do Dr. Marcelo Bretas, juiz federal no Rio de Janeiro. É o juiz da Lava Jato lá no Rio, que protagonizou o mais ridículo papelão da Lava Jato até agora. Um juiz que lambeu um corrupto de uma maneira deplorável. Eu preciso fazer isso por uma questão de proximidade do sobrenome ser o mesmo. O doutor Marcelo Bretas, esse do papelão, ele não tem nada a ver, ele não é parente de nada do advogado Adriano Bretas, do professor Adriano Bretas, que é um advogado paranaense, que integra o primeiro time do direito criminal brasileiro. O doutor Adriano Bretas é exatamente o oposto desse papelão aí que fez o Marcelo Bretas. Que não se confunda o sobrenome de um e de outro. Eu lembro que quando o doutor Adriano Bretas saiu na capa da Veja, lembra dessa foto, Mark? Que o doutor Adriano tá fumando um charuto? Sim. Foi a capa da revista. Foi a capa da revista. Daí uns advogados invejosos começaram a fazer cornetinha contra o doutor Adriano Bretas, por causa de uma fotografia. Fazer corneta.
E o juiz Marcelo Bretas correu para a rede social, para o Twitter, para dizer que não era parente do Adriano. A gente percebe agora que de fato não. Um é sério, o outro é um palhaço. Essa é a diferença. Palhaço no sentido de se fazer palhaçada, que foi o que aconteceu ontem na audiência. Que não confundamos os Bretas. O Bretas do Paraná não faz essa brincadeirinha que o Bretas lá do Rio de Janeiro achou por bem fazer. Ontem mesmo eu conversava com o querido amigo, o professor Paulo Henrique, e o professor Paulo Henrique está dizendo que o brasileiro tem essa mania de se fazer piada em tudo. Parece que tem que carimbar uma piadinha em todas as coisas. E aí a gente vira esse bananal brabo. 7h31. O que os ouvintes têm a comentar aqui no Jornal, Mark? Denê, estou falando do Bretas ainda, dizendo que o ouvinte aqui brinca, final telefone 3920, o Fernando Espírito Santo, dizendo que é o João Bobo Bretas, brincando com trocadilhos, que tem vergonha alheia. Já o ouvinte Emanuel Razotto diz aqui que o Lula foi uma figura importante sim para o nosso país, pois através de sua liderança, sua quadrilha de ladrões que lançaram o Brasil nesse lamaçal que estamos. O ouvinte aqui dizendo. Também o final telefone 5224, a Joana Palu, diz que o que faz um juiz jogar sua carreira no lixo? E muita gente dizendo, Deninha, ainda bem que temos o Moro. E é importante sublinhar nesses momentos a importância do Sérgio Moro no processo da Lava Jato. Os delegados da Lava Jato falam muito isso. O juiz foi importante no processo, porque tem a postura e a correção necessária para tocar um processo desse tamanho. Imagina o Bretas julgando o Lula numa postura como essa. Não deu. Ficou muito ruim para o doutor Marcelo Bretas. 7h32. É com alegria que eu faço o registro aqui. Hoje recebemos uma visita do querido amigo Pietro De Lázari, jornalista, primeiro produtor deste jornal, primeira pessoa a sentar a escrever o roteiro número 1 do Ainda Rick Notícias Pan. Quando que foi isso, Pietro? 2015. A gente vai fazer 3 anos já. 3 anos já, hein? 3 aninhos. Olha aí. E vai ter festa, bolo? Vai. Que bom. Vai. Depois da sessão de fotos. Hoje ainda, né? Pelo amor de Deus. Tá bom. Vamos fazer sessão de fotos. 7h33, 7h33. No Paraná, a notícia da política da vez envolve o vazamento de uma colaboração premiada que ainda está em curso de um dos corruptos aí do estado do Paraná. O nome dele é Fanini. E nessa colaboração premiada, ele disse que, entre outras coisas, de que ele cobrou propina para repassar ao ex-governador do Paraná, Beto Richa. O ex-governador reagiu com força, disse que o Fanini é um delinquente que está tentando arrastá-lo para a cena do crime que ele não praticou. Mais uma vez a gente vê um delator entregando um grande nome da política brasileira. No discurso pelo discurso, o discurso do governador é forte, mas ele terá de se explicar na justiça e, se for responsável pelo ato de corrupção, tem que sofrer uma punição rigorosa do Poder Judiciário. Agora, isso tudo pode ir por água abaixo. O vazamento da colaboração premiada do jeito que se deu e essa ânsia da RPC em fazer as coisas do jeito que faz, pode livrar todos aqueles que estão implicados na colaboração premiada. Porque como vazou, ela pode ir para a lata do lixo, não seria a primeira vez. Na Lava Jato, fato semelhante aconteceu, né, Mark? A delação premiada do Léo Pinheira, da OAS, que chegou a prestar os depoimentos, a apresentar os anexos, como se chama no direito. Quando a pessoa fala, eu quero delatar, o Ministério Público pergunta, o que você tem para falar? Eles fazem os anexos, que é a proposta de delação. Vazou lá atrás a da OAS e foi cancelada sumariamente pelo STF por causa disso. A do Beto Richa agora, do Fanini, pode seguir o mesmo caminho. Vazou, se adotar o mesmo critério, ela pode ser anulada. E aí uma anulação de uma colaboração premiada leva abaixo tudo aquilo que se busca apurar. Então, vou repetir qual é a minha opinião a respeito disso.
o governador agiu positivamente ao não se esconder, deu a cara à tapa, foi explicar aquilo que diz na delação, é importante que o faça, mas isso não o isenta de plano de responsabilidade. Richa tem que ser duramente investigado, duramente. Da mesma maneira que todos os outros. Não é porque carrega um tucano na lapela que tem que ter um tratamento diferente da justiça. Que se investigue com rigor. Que se houver responsabilidade criminal, que seja condenado. E se for condenado a regime de reclusão, que seja preso como os outros são. Beto mandou um vídeo adiante aí, gravou um vídeo e espalhou nas redes sociais, dizendo que não tem nada a ver com isso. A investigação dirá. E assim deve ser. Mas que a RPC demonstra uma certa ânsia que pode pôr tudo abaixo, é quando há uma carência de inteligência no trato da notícia. Me desculpe os colegas. Me desculpe, vou dizer. Esse jornal não tem mimimi. Há uma carência de um tino. Um estalo. Como todo mundo ouve, lá na redação é uma alegria, manda meu recado aí. Às vezes precisa pensar. E pensar é bom. Às vezes a sede, a ânsia vai e joga tudo no lixo. 7h37, 7h37. Marques Souza, momento do ouvinte na PAN. Daniel, muitos ouvintes aqui participando. Diógenes Gonçalves pela live, dizendo que já é a segunda pessoa que fala no envolvimento do governador nos desvios de dinheiro das construções de escolas. O Rafael Escarante Cordeiro, dizendo que sobre o Bretas ainda, que o Bretas confundiu a audiência com um talk show. E é parecido mesmo, né? Risadinhas, o público aplaudindo, enfim. Não, olha o ridículo que o Lula falou e os outros deram risadinha. É porque ele não lembra de ter falado com a apresentadora americana Oprah Winfrey, porque na época ele só olhava para homem. E aí os outros, os palhaços. Qual a graça, velho? Uma audiência criminal. Podia convidar o Lula para fazer o Boa da PAN. Eu esperar ele ter uma... E sabe o que eu acho? Ele vai bem. Porque assim, vai. Você já viu alguém que engana os outros, que a picareta ser mala? Não, então... Ele tem que ser gente boa. Tem que ser, senão pra envolver a pessoa, tem que ter exato. empatia e tal. Ele vai uma bem. boa sugestão aí, vamos levar Ele tá no aqui Boa. pertinho mesmo, né? Faz uma live pro Boa lá de Santa Vocês não Catarina. conseguem falar com o Moro, liberar ele 2 horas? Acho que se fosse o Bretas, liberava. O Moro, acho que não. Aqui a mensagem foi telefone final 4995, a Giana, dizendo que ela é fã do Denian porque desde 2010 ele fala e pensa como eu. Desde 2010, Denian? Contando a Rede Massa. Eu não sei, talvez ela me assista desde 2010. Eu fico muito grato. Como é que é o nome dela? A Giana. Giana, um beijo pra você, obrigado pela audiência. A gente já tá junto há 8 anos, Olha eu e a aí, Giana. o Daniel eu conheci ele nem sabia, mas eu conheci ele nos corredores da Unibrasil, quando você dava aula lá. Tá vendo? Aí, ó. É que quando a gente vai ficando velho, daí as pessoas vão conhecendo a gente de anos atrás. Daniel, tem muita gente perguntando, você tocou na ferida, os ouvintes querem saber agora. Entre eles o Augusto aqui pela live, também a Flávia Quadri, muita gente pelo WhatsApp, dizendo se você não acha que existe a possibilidade dessa delação ter vazado propositalmente até para atrapalhar o processo. A delação que envolve Faninho. o ex-governador Beto Richa. Eu não sei quem vazou, mas quem vazou para prejudicar claramente os nomes políticos ali citados. O vazamento de uma colaboração premiada para um jornalista é o melhor dos mundos. Porque você tem o acesso na sua mão e há uma espécie de obrigação de você divulgar. É evidente. Mas há formas e formas de se fazer. E aí é que eu falo do tino. Há maneiras e maneiras de você fazer e trabalhar a informação sob a responsabilidade que se espera de um veículo de comunicação social. Me perdoem a sinceridade, já fui dizendo que tem que ir com rigor e na garganta do governador Beto Richa, não pode ir com moleza, tem que ir na garganta.
não pode se usar a desculpa do vazamento da colaboração premiada a fim de poupá-lo de qualquer investigação, de maneira nenhuma. Mas que há hoje uma carência de inteligência no trato da informação, e não só aqui quanto aos colegas, é uma questão geral. Uma questão geral. O meu papel é opinar. Eu sou comentarista. E diante do fato eu opino mesmo. Goste ou não. 7h41 agora. E aí, Mark, o que mais antes do intervalo? Daniel, os motoristas estão com dificuldade para encontrar diesel mais barato na região aqui de Curitiba. Muitos postos não têm o produto ou não reduziram o valor do combustível. Então aqueles que compraram carro a diesel e estão se achando aí, tem gente de carro diesel, carro zerado, tudo aí. Inclusive teve muita gente, Daniel, que teve informação privilegiada, né? Comprou o carro a diesel 3 dias antes da greve, daí o governo prometeu baixar e foi beneficiado com isso. Mas não deu muito certo não, Daniel. Desde sexta-feira, os postos deveriam repassar ao consumidor um desconto de 46 centavos no valor do litro do diesel. A redução foi acordada com o governo federal na semana passada para atender à reivindicação dos caminhoneiros. Mas nas ruas, quem precisa de diesel não está conseguindo abastecer com a redução. O advogado Carlos Gasperin conta que antes da greve pagou 14 centavos a menos pelo litro, se comparado com o valor que pagou para abastecer na última terça-feira. No dia 19 de maio, eu abasteci no posto ali da Vicente Machado do Seminário, posto Shell, R$ 3,29 o litro do diesel. E hoje, uma semana após a greve, o diesel estava R$ 3,43, para minha surpresa. Para os donos dos postos, a redução só será repassada ao consumidor quando eles pagarem menos por litro ao distribuidor. Vamos ouvir o que diz o Antônio Alcântara, dono de um posto. Nós estamos esquecendo de informar que entre a Petrobras e o posto tem a distribuidora. A conta foi mágica. Você não pode trabalhar no prejuízo. Eu não acredito que o empresariado vai trabalhar no prejuízo. A coordenadora do PROCON do Paraná, Cláudia Silvano, diz que aguarda esclarecimentos para saber como vai ser feita a fiscalização em relação a essa determinação do governo federal. Os PROCONs de todo o país estão aguardando a manifestação da Secretaria Nacional do Consumidor quanto à forma que vai ser realizada essa fiscalização. Antecipando a questão aí para os consumidores do Paraná, o PROCON Paraná já disponibilizou em seu site uma ferramenta onde o consumidor pode denunciar, anexando a nota fiscal de compra do combustível, e essa documentação será utilizada, então, para a imposição de sanção para aqueles estabelecimentos, para aqueles postos de combustível que não cumprirem o que determina a portaria, ou seja, a diminuição do valor do óleo diesel. Para acessar o site e registrar as denúncias de preços abusivos, é só entrar na página procon.pr.gov.br e clicar na aba Aumento no valor do combustível. 120 postos já foram autuados no estado por terem ajustado o valor durante a paralisação dos caminhoneiros. Sabe o que eu lembro disso, Deninha? Lembra daquela primeira Black Friday que as pessoas aumentavam o dobro para reduzir metade? Tudo pela metade do dobro. É isso, tá acontecendo isso. O Brasil é isso. É isso aí. 7h44, daqui a pouco a gente vai conversar com a doutora Flávia Odi. Eu nem combinei o assunto, a gente vai combinar meio na hora. A gente já fez o segundo break ou não? Não. Ainda não, né? Falta mais um. Tô meio perdidão. Daqui a pouco tem a entrevista com a doutora Flávia Odi. Uma das perguntas eu vou perguntar de bolo. Por que esse assunto eu tô para comentar há vários dias, eu vou falar rapidamente. Eu não sei se vocês viram o caso de uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos que envolve um confeiteiro. Vocês viram isso? Não. O confeiteiro do estado do Colorado, um casal gay, entrou dentro da confeitaria dele. É um boleiro. Faz bolo. Entrou dentro da confeitaria e encomendou um bolo com estampa gay. Era um bolo gay para o casamento dos dois. E o confeiteiro se negou a fazer. Não vou fazer o bolo. Imagina o tamanho da bronca. Isso foi parar na Suprema Corte dos Estados Unidos. E o que disse a Suprema Corte? Não era obrigado a fazer o bolo. Ele não é obrigado a fazer aquilo que viole a sua consciência, sua liberdade religiosa. Ele disse que a religião dele não tolerava isso.
e venceu a liberdade de expressão. Foi uma vitória das liberdades na Suprema Corte dos Estados Unidos. Essa notícia passou batida no Brasil, passou rapidinho, mas é uma notícia que me fez refletir sobre o que ocorreria no Brasil se um casal gay entrasse dentro de uma confeitaria e pedisse para que o confeiteiro fizesse um bolo gay e o bolo gay se negasse. Pensou aí do outro lado do rádio? Pensou agora na nossa Suprema Corte? Já pensou? Precisava o Marcelo Bretas, o doutor Bretas e a sua claque de advogados para dar risada no final. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na rede Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa. São 7h50. Agora, Pílula da Saúde, com a doutora Flávia Odi. Perguntei no intervalo para a doutora Flávia Odi. Vamos comentar o que hoje, doutora? Vamos falar hoje, Daniel, sobre dieta paleolítica. Aí ela me disse dieta paleolítica. Eu falei, o que é isso? Voltamos ao tempo das cavernas, da era paleolítica? E a doutora disse assim, é mais ou menos isso. Come o quê? Come só carne e pronto. A ideia é assim, que a gente siga uma dieta como era dos nossos ancestrais antes, que era a base de carne, todos os tipos de carne, inclusive carne de peixe, os tubérculos, o carboidrato por exemplo, de batata ou de aipim, etc. As verduras, frutas mais silvestres que estejam com menos quantidade de açúcar e evitando daí os grãos e todos esses tipos de cereais que vêm depois dessa época de agricultura e também com uma restrição dos laticínios e evitar os com muito teor de gordura e também evitar todos esses industrializados. Então a ideia é uma dieta que hoje acaba tendo uma variação, você pode fazer ela com mais carboidrato ou menos carboidrato, mas é uma dieta que está tendo bastante seguidor e é uma dieta interessante porque realmente ela melhora muito o peso, diminui bastante o peso, diminui o risco de diabetes e hipertensão. E essa, a doutora meio que já adiantou, mas essa dieta funciona então? Ela funciona e assim, acaba se mas também não adianta pegar batata e fritar batata, não, né, exato. As gorduras, todos os óleos vegetais não são permitidos. É usado, por exemplo, a gordura natural da própria carne, do coco, da gordura, por exemplo, da manteiga, mas evitar todos os óleos industrializados e frituras. Tudo que seja industrializado, que não seja de uma comida de verdade, não é usado. E tem algumas... A primeira linha da dieta paleolítica fala que você pode comer quantas vezes você quiser, a quantidade que você quiser, no horário que você quiser. Que isso não vai te engordar desde que você preserve essa qualidade desses alimentos. Pô, isso é bom, hein? Mas depois, a gente sabe que você não pode comer 2 quilos de carne, porque isso vai dar uma repercussão no teu peso. Mas então, é uma coisa assim, que não é uma dieta muito rígida, de contar calorias, mas você tem que também ter uma noção da quantidade, né? Comer, não por gula, comer até satisfazer a vontade, né? Doutora, me ocorreu aqui, falei sobre batata frita, me ocorreu uma pergunta que faz um tempão já, e eu vi que muitos ouvintes mandaram essa questão já na nossa participação aqui. Essas fritadeiras à base de ar lá, as air fryer da vida, uma air fryer pega e não usa gordura e frita uma batata, e ela não está frita no óleo. Essa batata frita numa air fryer, ela dá para comer ou ela ainda assim não é bem-vinda? Veja, ela é melhor porque você não tem aquela gordura da fritura. Porém, a gente sabe que nesse tipo de fritura com o ar, que é pela velocidade do ar que frita, a gente pode liberar uma substância que é tóxica também para o nosso organismo, que é inflamatória. Então, ela é mais saudável do que a batata frita normal ou qualquer outra coisa, asinha frita, qualquer coisa que faça. Porém, ela tem essa limitação, assim, digo a pessoa comer uma vez a cada 15 dias, a cada 10 dias, porque por conta dessa substância que é liberada nesse tipo de fritadeira, também acaba não sendo tão saudável. É melhor algo assado ou cozido, né? Então, quando fala de batata ou de aipim, a batata cozida ou o aipim cozido, ou a batata assada ou o aipim depois de cozido assado também, exato, né? Deve evitar todo esse tipo de fritura. E tem algumas dietas que não aceitam
os laticínios, como eu falei, e outras aceitam os integrais, os iogurtes fermentados e tudo mais. Mas é uma dieta interessante porque a pessoa consegue realmente perder peso e depois acaba sendo adaptada para cada paciente, se pode comer mais ou menor quantidade. Né? O iogurte, ele tá liberado para não só para dieta essa paleolítica, mas o iogurte pode fazer parte da dieta da gente? O iogurte é bem-vindo? O iogurte é bem-vindo porque... Mas não aquele, inclusive o iogurte grego, aquele ou aquele não pode? Veja, o iogurte grego tem muitos que são adoçados. E daí com calda de morango, de creme brulee, de doce de leite. Não, aí não. Tem que ser o iogurte natural, sem açúcar, mas ele é uma boa fonte de proteína, ele tem bastante probiótico também. Tem um que a doutora Flávia me recomendou, né, doutora? Só que é muito caro, viu, doutora? Mas é muito bom que tem proteína junto. Exato, é um whey protein em forma de iogurte ou de shake, que ele dá cerca de 14 gramas de proteína. Esse é muito bom, hein? Ele é bom. Esse para quem faz academia é uma boa daí, né? É bom também, às vezes depois no intervalo de lanche. E assim, para aquelas pessoas que morrem de vontade de comer uma porcaria no meio do dia, ela troca por uma coisa assim, que é mais saudável. Tô nessa. Vou me abraçar nesse daí. Tem ouvintes perguntando para a doutora Flávia aí, Mark? Tem o pessoal perguntando iogurte de kefir, sua opinião sobre isso. O que é isso? O kefir é uma colônia que se faz, que é cheia de lactobacilos, de probióticos, e que a pessoa faz como se fosse uma cultura a partir de leite ou de leite de coco. E ela é rica em probióticos, ela pode ser incorporada em várias receitas, e ela é super saudável e faz super bem para o intestino. O ouvinte Gesualdo, final telefone 8300, ele faz um questionamento importante sobre essa dieta paleolítica. Ele diz que naquela época as pessoas gastavam mais energia, se corria, se caçava, hoje não. Se ela cabe mesmo assim. Não, ela cabe, por isso que eu comentei da quantidade da comida. Obviamente que qualquer dieta tem que ser acompanhada, né, de uma atividade física. Então, claro que se a pessoa for sedentária, ela tem que comer uma menor quantidade, que esse gasto seja semelhante. Doutora, entre comer batata e comer um feijão com arroz, a batata é melhor mesmo ou tanto faz numa situação como essa? Veja, na dieta paleolítica é melhor... é mais orientado a esses tubérculos. Mas o feijão com arroz é uma alimentação saudável, porque você tem um carboidrato bom e o feijão, além de, é uma proteína vegetal e é rico em ferro também. Então, ela pode ser usada numa dieta, sim. E faz muita diferença o arroz branco para o arroz integral? Na verdade, é só em relação à velocidade, o índice glicêmico que tem, né? A velocidade que esse açúcar é colocado. Porque em termos de calorias, o arroz integral é bem parecido com o arroz branco. Só que a carga glicêmica do arroz branco é maior. E não tem fibras. Doutora, tem um ouvinte perguntando aqui, não sei se... Kombucha, é isso? Kombucha. O que é isso? E ela tá perguntando se pode tomar o tempo todo. Kombucha... Eu até achei que era sacanagem, nunca ouvi falar disso. Kombucha é parecido com o kefir, só que é feito a partir de água ou de chá. E também é rico em probiótico, ela pode tomar várias vezes ao dia, sim. Eu nunca ouvi falar na tal da kombucha. Também não. Isso é uma bebida? Você também faz. Você faz uma cultura em casa e vira como se fosse esse chá de probióticos, de lactobacilos, que vão ter essa ação no intestino. Os ouvintes estão perguntando aqui que você já falou mal da batata frita e daquela air fryer também. Uhum. Se é do McDonald's, então tem que passar a batata do... Aquilo não é batata. Aquilo eu não sei o que é, né? Mas não é batata, não. Mas é muito bom, eu sei que é bom. E aí, ela é boa quando ela tá pronta, quente, fervendo, que queima o dedo. Mente gorda aí. Porque quando ela esfria, ela parece uma borracha, né? Mente gorda. O Fernandinho não tem mais isso. Não, eu tô com a doutora Flávia no Vai Fernandinho, lá no Instagram, no @ofernandojr, quem quiser acompanhar a minha luta. Vou me pesar hoje, mas já perdi, acredito eu, mais de 7 quilos. O Fernandinho, até a tua pele tá mais bacana, né? É verdade. Como tá legal, assim, muito bom. Doutora Flávia, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, até mais. Marcos Souza, vamos nessa? Vamos nessa, até amanhã. Então tá bom, amanhã voltamos com mais uma edição do RIC Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan. Tchau, pessoal.